Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal OnLive TV, muito bem-vindo a esta emissão especial do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje é dia 9 de janeiro, estamos aqui para mais um programa para a abordagem de um tema atual e atuante. Hoje, em pouco mais de 1h30, procuraremos abordar a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e os impactos que esta ação poderá ter à política, ou melhor, ao direito internacional. E também qual seria então a postura dos Estados africanos face a esta invasão. Para a abordagem deste tema, temos aqui conosco o nosso querido companheiro e convidado, Eugênio Ginda, ele que é advogado, a quem saúdo. Eugênio, boa noite. Boa noite, muito obrigado a si, à sua equipa pelo convite, e vamos aqui partilhar aquilo que temos de conhecimento em relação a esta matéria, e com todo gosto esperamos que as pessoas que nos acompanham retenham o máximo possível e também do nosso lado possamos ter aqui um diálogo muito profícuo e que seja vantajoso para todos nós, no caso. Obrigado, Eugênio. Está então lançada a primeira impressão. A você que está lá em casa, já sabe, é da capital importância que você se mantenha desse lado para que juntos possamos aqui transmitir e fazer acontecer o nosso programa. Eu recomendo com veemência que vocês partilhem os likes, ou melhor, partilhem os links para que mais pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão. Como disse, o nosso tema é a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. O porquê dessa invasão, quais as motivações por trás desta invasão, por trás desta atitude da potência americana contra este país da América do Sul que é a Venezuela. Bom, vamos então começar e entrando por aquilo que realmente interessa, em função de também termos chegado com um certo atraso, desde já pedir desculpas também aos nossos telespectadores em função deste pequeno atraso que puderam observar, razões alheias à nossa vontade acabaram por nos trazer até a esta hora. Mas como diz o velho adágio, antes tarde que nunca, e por isso estamos aqui tarde, mas ainda assim bem disposto, com a mesma energia de sempre, para levar até você conhecimentos sobre esta matéria atual e atuante. Para já, Eugênio, eu penso que é legítimo começarmos primeiro por saber o que é direito internacional, antes de evoluirmos aqui para outras nuances do nosso tema. E se calhar poderíamos também situar o pessoal relativamente aos pontos que eventualmente os Estados Unidos acabam desrespeitando. Ok, direito internacional não é mais senão o sistema de normas e princípios jurídicos que regulam as relações entre os vários Estados e demais sujeitos internacionais, porque é preciso nós entendermos aqui que sujeitos internacionais não são simplesmente os do tipo territoriais, que tradicionalmente são os Estados, os países, mas também aqueles tipos de sujeitos que são institucionais. Estamos a falar das grandes instituições internacionais que atuam ou mantêm relações internacionais com outros Estados. Temos a ONU, temos as suas várias ramificações, temos outros de natureza econômica, outros de natureza ambiental, enfim, esses todos sujeitos internacionais entram nesse diapasão, nessa questão das relações internacionais e, portanto, qualquer intervenção, qualquer relação que os Estados, juntamente com outros Estados ou com outros organismos internacionais, estes aos quais eu já fiz referência, estamos diante do direito internacional. E as normas, os princípios que vão regulamentando essa relação é que vai ser a bússola, não é, por via da qual todos os Estados vão nortear as suas ações. Quando nós falamos sobre esse período, este episódio de agressão militar, dizer invasão é um pouquinho, é tecnicamente
um pouquinho errado, né? Um pouquinho errado. Razão pela qual o termo que tecnicamente melhor se aplica a essa questão, porque a invasão significaria eles invadirem de forma ampla mais, ou seja, entrarem de forma ampla e desta agressão surgir a tentativa deles assumirem-se como Estado, como governo naquele país. Pese embora houvesse alguma intenção neste sentido, mas não veio à prática. Portanto, vamos dizer que é simplesmente uma agressão militar que, por seu turno, sequestrou, não é? Além dos seus efeitos imediatos próprios de agressão militar, que são mortes, destruição de infraestruturas e mais algum susto que se passa à população de forma geral, houve esta questão do rapto, do sequestro do presidente venezuelano e foi levado de forma totalmente estranha para ser julgado, o que, do ponto de vista do direito internacional, não se admite, já que entrando para nós conversarmos sobre os tópicos de quais são os princípios que foram, portanto, violados no âmbito das relações internacionais. A Carta das Nações Unidas, para sermos mais específicos, no artigo 4º, no artigo 2º, melhor dito, e no artigo 2º, número 4, faz referência ao princípio do respeito, ou seja, da não interferência, do não uso da força e nem da ameaça no âmbito das relações internacionais. Os números anteriores fazem referência a que os Estados são iguais e, portanto, os outros Estados devem abster-se de qualquer tipo de forma de agredir, de qualquer tipo de forma de expressar alguma certa ameaça aos outros Estados, de modo a invadir eles ou representar uma ameaça à sua integridade territorial. Estamos a falar da questão da soberania e inclusive da própria independência. Nestes termos, o que justificaria uma agressão militar de um Estado dentro daquilo que é o panorama mundial em termos de relações internacionais seria, no caso, se os Estados Unidos, para este caso específico já, estivesse a sofrer uma agressão militar, no caso, por parte da Venezuela, né, por um lado. Por outro lado, se estivesse na iminência de sofrer algum tipo de agressão, algum tipo, exatamente, algum tipo de agressão militar, ou no caso mais aconselhável, despoletar aqui um mecanismo do multilateralismo. O que é isso? O multilateralismo é um princípio nas relações internacionais que dita que os Estados, na sua ação em relação aos outros, devem fazê-lo respeitando as normas comumente estabelecidas. Ou seja, se o Estado vai fazer alguma intervenção no outro Estado, deve fazê-lo somente com a anuência dos outros Estados-membros que compõem os organismos internacionais. Exatamente, o que significa que os Estados Unidos ou qualquer outro país pode fazer uma investida, uma operação militar no outro Estado e deste nível que se verificou, mas desde que a própria ONU, no seu Conselho de Segurança, dê aval, dê anuência para que uma operação desta natureza seja despoletada. A não ser o caso, porque foi totalmente arbitrário e existe também a discussão de que não foi o Estado americano como um todo, mas simplesmente o presidente Trump, porque para ser o Estado deveria necessariamente exigir que o parlamento desse esse aval, como foi, por exemplo, no caso do Iraque. Mas é possível fazer-se aqui essa separação entre o presidente americano e o Estado americano? Há essa discussão, uns acreditam que não, pese embora depois do período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceu que para determinadas operações não se precisa do aval do parlamento para que vinculasse o Estado dentro de uma operação do executivo, ou seja, do poder militar, né? Porque executivo aqui é outra coisa, poder militar, o chefe de Estado é uma outra coisa. Enquanto chefe de Estado ou enquanto o comandante em chefe, os Estados Unidos têm restrições para quando o líder da dimensão de Donald Trump tenta fazer uma operação desta natureza para com outros estados. É preciso que haja aval do Congresso. Não havendo, e até o presidente Donald Trump foi questionado sobre essa questão, e ele arguiu que seria muito processo burocrático e poderia inviabilizar o sucesso da missão. Razão pela qual ele achou, de forma unilateral, de forma arbitrária, despoletar,
esta operação que culminou no que nós todos estamos a ver hoje. Então, existe essa discussão a nível acadêmico, se vincula ou não, mas a posição, e eu não sendo um especialista em relações internacionais, mas das opiniões que eu tive acesso e do estudo que eu fui fazendo a volta do tema, eu penso que a posição do Donald Trump não vincula ao Estado americano como um todo. Tanto é que, recentemente, o próprio parlamento fez sair como é que ele dizer, um edital, não diria, mas pronto, uma resolução para proibir que o presidente Trump despolete outras ações na Venezuela sem anuência do parlamento. E já no parlamento houve uma aprovação que todos os deputados democratas anuíram, votaram a favor, e alguns, inclusive do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump, também ratificaram, ou seja, não ratificaram, mas votaram também a favor desta resolução. Já irá a votação final, mas não se espera que mude muito, ou seja, é provável que o parlamento proíba o presidente Donald Trump de fazer novas intervenções na Venezuela, e não só tem em outros países desta natureza, porque o próprio Estado americano acaba de quando em vez se vinculando a estas decisões que são meramente arbitrárias, porque se hoje o presidente acorda e faz a sua intervenção, pode significar que não seja o Estado como um todo que anuiu, porque o órgão por excelência representativo da vontade popular não é o poder executivo, não é o comandante em chefe, mas o parlamento, porque são aqueles que representam a vontade popular, e é a vontade popular que é soberana e que deve imperar para que seja elevada à categoria de que é uma agressão do Estado, é uma investida de um Estado de forma mais alargada. Eugênio, deixa-me ver se percebi. Segundo a tua abordagem, há aqui que se fazer separação entre as ações do presidente Trump enquanto titular do poder executivo, enquanto chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado. Ok. E também aquilo que é a pretensão do próprio Estados Unidos enquanto um Estado. Como é possível dissociar aqui essa ação do presidente Trump da nação, Estado, no caso dos Estados Unidos? É possível falar disso? Isso faz algum sentido? Sim, faz, na medida em que eu fiz aqui menção que, na verdade, se formos naquilo que é a própria estrutura, aqueles que são os princípios estruturantes de um Estado, aquilo que é a própria emanação da vontade estatal, sabemos que, por excelência, quem é o soberano é o povo. Okay. Portanto, o povo delega parte da sua soberania para indivíduos os representarem. E quem, dentro da separação do espírito, da separação dos poderes, representa de forma direta o povo, não é como tal o titular. O titular tem uma representatividade que é secundária. Quem representa em primeiro lugar é o parlamento. Porque são os deputados, o parlamento, quem de forma direta aprova as leis, e que são as leis que vão reger digamos assim, o funcionamento de toda a estrutura ou de todo o aparelho do Estado. Então, se o parlamento não anui determinada posição e determinada iniciativa de interesse nacional, levanta-se esse questionamento se de facto é o Estado que está sendo vinculado ou não. Porque existiram algumas outras intervenções militares americanas que o parlamento deu anuência. Eu fiz aqui referência ao caso do Iraque, ao caso da Líbia, da invasão não direta, da agressão militar à Líbia e do Iraque, também ao Panamá, que é mais recente. Sim, do Iraque foi em 2003, da Líbia em 2011, mais recuado ainda do Panamá, que creio ter sido em 86. Nessas intervenções anteriores houve a anuência do parlamento, mas essa não houve. O Donald Trump acordou, decidiu com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. Exatamente, decidiram fazer essa investida. Logo, abre-se essa discussão se de facto é uma iniciativa, é uma operação que vincula todo o Estado estadunidense. E é preciso que nós paremos de dizer americanos. Eles não são americanos, eles são estadunidenses. Certo. Porque o brasileiro é americano, o argentino é americano, o venezuelano é americano, o cubano é americano. Ou seja, eles não são americanos, eles são estadunidenses. Essa desconstrução é muito necessária porque depois passa-se a ideia de que o continente americano é só feito pelos Estados Unidos, enquanto não. Existem países que são tão grandes ou maiores do que os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, que é igual ou superior.
Eugênio, um olhar atento aqui às situações que fez menção e que de alguma forma ou de outra acabam por chamar a minha atenção em particular. E parece que há muitos casos que o Parlamento americano, ou estadunidense, melhor dito, acabou aprovando e que, em meu ver, e espero que eu esteja errado, há muitos fatores que se constituem como denominador comum das operações anteriores, o que me leva a fazer-lhe a seguinte questão. Em seu ver e em sua análise, quais acreditas terem sido as verdadeiras motivações de Trump, porque o Estado americano entende que são motivações de Trump, não é? Quais são as verdadeiras motivações de Trump para esse ataque, diga-se de passagem, para esta investida militar contra a Venezuela e contra o então presidente venezuelano Nicolás Maduro? Ok. Uma vez que o Estado americano diz que não é vontade do povo, se calhar, nem se revejam nesse ataque. E nós conhecemos muito bem os Estados Unidos e sabemos o que está por trás, implicitamente, disso que aconteceu. Qual é a análise que faz? Qual é a leitura que faz disso? Bom, na verdade esta é uma pergunta que, pronto, é central para este debate. E eu creio que um dos elementos dessa discussão, na verdade, já está muito óbvio, porque o presidente norte-americano ou o presidente estadunidense faz menção reiteradas vezes sobre a questão do petróleo. Sabemos que, ou já se sabe de forma pública, que a Venezuela tem o maior reservatório, por assim dizer, ou a maior reserva petrolífera do mundo ainda não explorada. Significa que a Venezuela é um ativo fundamental para a própria geopolítica. Significa que países como a Venezuela atuam como sujeitos de cobiça a nível das superpotências internacionais. Tanto é que vários países, ou quase todas as potências, têm alguma relação com a Venezuela. Umas com mais ódio, outras com menos ódio, mas pronto, tem essas relações. Esta é claramente a intenção mais nítida desta invasão, ou seja, os Estados Unidos querem ser detentores e dominar ou esta reserva petrolífera que é a maior do mundo. E essa é uma análise que até é muito óbvia. Existem outras, que é exatamente a mudança do panorama geopolítico mundial. Porque os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, está a perder para a China. A China já dominou. A China, por exemplo, domina de forma brutal, de forma quase separada o mercado das terras raras. Terras raras, muita gente pensa que é mesmo terra. Não é terra. Se diz respeito a um conjunto de elementos químicos, aproximadamente 17, que são fundamentais para o mundo tecnológico atual. Esses nossos telefones, os nossos iPhones e tudo mais, esses materiais todos são feitos com elementos das chamadas terras raras. São esses elementos que, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista daquilo que é a economia mundial atual, são fundamentais para que uma economia domine. Por isso é que, e essa análise é que eu faço, a China já ultrapassou economicamente os Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos mantêm ainda alguma estrutura porque a moeda deles continua a imperar, a dominar e a ser o meio ou a via de transações e tudo em volta disso. Mas, do ponto de vista daquilo que é o potencial econômico, daquilo que é as estratégias econômicas e a própria forma como se dominam as várias estruturas, os vários espaços e ecossistemas econômicos, a China já superou os Estados Unidos há muito tempo. Então, há essa necessidade do imperialismo reverter este quadro. Quando falo de imperialismo, me refiro ao mundo ocidental, praticamente aos Estados Unidos. Muita gente não entende, mas os Estados Unidos continua e a Europa de forma arrastada continuam a ser estados, continuam a ser sujeitos internacionais que ainda praticam os atos do colonialismo. Não é até neocolonialismo, porque o neocolonialismo nos referimos àquilo que é o soft power, as ajudas internacionais, os filmes, as novelas, as ONGs, a caridade. Isso aí, na verdade, é que faz parte da própria estrutura do neocolonialismo. Mas o colonialismo é a agressão militar direta.
a necessidade de fazer essa ocupação para exploração e para fins de captação de receitas e de subversão da ordem internacional. E é isso que, até no contexto atual, os Estados Unidos está a fazer. Portanto, são práticas coloniais, não são neocoloniais, são coloniais. Então, e quem faz menção a essa questão que é muito simples, eu, professor e ex-presidente do Ghana, Kwame Nkrumah, no livro dele sobre o neocolonialismo, ele diz que o país atualmente que melhor representa os interesses colonialistas e neocolonialistas é os Estados Unidos. A Europa vai de arrasto. Então, os Estados Unidos é a continuação do sistema imperialista ocidental. E é isso que eles têm vindo a fazer. Tanto é que agora decidiram vincular a Groenlândia no seu discurso imperialista. Temos visto, estamos a ver que a Groenlândia agora é a menina dos olhos bonitos, melhor dito, dos Estados Unidos. Tanto é que a invasão agora está a ser voltada, está a ser virada para a Groenlândia ou para as chamadas terras raras. Porque a Groenlândia é um dos países, país eu não diria, mas é uma região autônoma da Dinamarca. É uma das regiões com mais recursos no contexto atual. Dentro daquela camada de gelo, se houver um degelo daquela própria estrutura, existem muitos recursos aí escondidos. Então os Estados Unidos, por olhar, e isso não é de agora, há muito tempo, por exemplo, mesmo nos anos 80, os Estados Unidos já tentou comprar a Groenlândia na Dinamarca. A Dinamarca recusou, porque disseram que nosso país não se vende, nosso país é único e indivisível, então eles recusam. Agora os Estados Unidos estão a tentar novamente. Okay. Agora a última notícia que saiu é que eles querem oferecer 100 milhões de kwanzas, no caso convertendo em dólares, para cada cidadão da Dinamarca, da Groenlândia, que é uma região autônoma da Dinamarca. Mas isso até é absurdo. Isso até é absurdo. Sim. Porque por mais que você ofereça, existem organismos e órgãos oficiais que cuidam destas matérias, não se oferece, assim, isso é absurdo. E tal como eu fiz menção, essa tentativa não é nova. Os Estados Unidos já tentou isso há algum tempo. Então a Groenlândia, além de ser uma zona com muitos recursos naturais, é uma zona estratégica. Tanto a China quanto a Rússia e outros países que também detêm grande influência no mercado internacional, também têm olhos na Groenlândia. Eu fiz menção que a China é que domina as terras raras no mundo, porque os Estados Unidos utilizam a tecnologia ou o mercado de extração, de separação, de refinamento e de mercantilização das terras raras da China para fazer iPhone. Faz-se lá na China, faz-se lá, esses nossos iPhones faz-se lá na China. Porque a China é um mercado que oferece melhores condições, porque eles investiram muito nisso no tempo de Deng Xiaoping, que era o líder chinês na época, mais ou menos na década de 80, e eles investiram de forma avassaladora no mercado das terras raras e dominaram o mundo. Então, o que os Estados Unidos querem fazer é implementar uma política que visa subverter a geopolítica mundial e criar um cenário a que os Estados Unidos volte a dominar estes mercados que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de relações internacionais, são fundamentais para estabelecer-se enquanto uma superpotência e continuar essa luta, essa guerra econômica que nunca deixa de acontecer, que vai sempre se eternizar entre Estados Unidos, Rússia e China. Obrigado Eugênio, pela abordagem interessante. Você que está do outro lado lá em casa a acompanhar a nossa transmissão, nós estamos agora com quase 15 minutos de programa. Estamos a falar da invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela e os impactos que isso tem sobre o direito internacional e também qual seria então a postura dos Estados africanos face a esta invasão. Eugênio Ginga, ele que é advogado e também panafricanista, é nosso convidado e está aqui conosco a abordar este tema e outros temas interessantes. Agora deixa-me aqui convidar-te mais uma vez a partilhar os links. Por favor, deixa-me saber que você está aqui acompanhando a nossa transmissão e também convido mais pessoas a se juntarem aqui à nossa transmissão para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Deixa aquele like, deixa aquele adoro para que o algoritmo do Facebook da Relevância
a nossa transmissão. E por isso mesmo é fundamental você continuar aí deste lado. Deixa também a tua opinião, faça-me saber nos comentários que você está ali a acompanhar a nossa transmissão e por isso nós agradecemos o carinho da tua audiência. Líder Eugênio, conta-me aqui uma coisa que eu preciso perceber. Se bem percebi a tua analogia, parece que no fundo e até na superfície acredito estar claro, as motivações por trás dessa invasão dos Estados Unidos, se calhar são de fórum econômico. São? Naturalmente são. E com a abordagem que eu fui fazendo, que eu fui já tecendo, creio que fica evidente essa questão que o grande objetivo é fundamentalmente econômico. Né? Mas esse interesse se reduz ao Trump ou ao Estado americano? É ali onde eu não consigo perceber o porquê do Estado americano, ou estadunidense no caso, estar a associar essa ação ao presidente Trump, quando isso é uma questão de interesse nacional. É certo, mas nem tudo vale. Nas relações internacionais existe um check balance que deve ser sempre tido em conta, porque a força bruta, a intervenção ou as relações baseadas na força já foram superadas há muito tempo, é assim que deve ser, pelo menos. Exceto se determinados acordos são desrespeitados e isso fere a legítima de outro Estado e por via dos mecanismos que eu já expliquei inicialmente, o Estado se sinta obrigado, se sinta forçado a fazer a utilização da força, a fazer recurso à força para fazer valer o seu direito. Fora a este caso não se justifica. E o que nós estamos a ver, tal como eu já fiz também referência, é que esta agressão militar surge neste contexto geopolítico ou geoestratégico mundial que visa a fazer com que os atores que estão a dominar atualmente o mercado possam ficar para trás dos interesses supremacistas norte-americanos, porque o interesse que está aí muitas das vezes não é o interesse do Estado como um todo. Inclusive vemos mesmo dentro lá dos Estados Unidos muitos tipos de protestos contra esta ação militar, porque muitos inclusive dos americanos não apoiam esta iniciativa, não apoiam esta operação, porque não respeitam este princípio da soberania popular, pese embora exista essa ideia subentendida de que uma operação dos Estados Unidos que respeita esse princípio da soberania. Por exemplo, as antigas intervenções dos exemplos que aqui citou, não é? Eu penso que são uma referência inclusive do modus operandi americano. Do modo ou do outro, eu quero pensar que os Estados Unidos provavelmente nunca olhou as outras nações. Sim, eu dizer que não seja uma ação como tal do Estado como um todo, né? E essa é uma interpretação que se faz, atenção, preciso deixar isso claro, não significa que os Estados Unidos não faria, atenção. Só estamos a dizer fez em má altura o Donald Trump? Não que fez em má altura, é uma coisa que não se faz. É uma coisa que não se faz, totalmente desnecessária. Porque, e aliás, eu também, para explicar essa questão, eu acho que devemos fazer uma analogia já aqui ao paradigma da afrocentricidade para entendermos isso. A professora Marie Bani, no seu livro O Pensamento e o Comportamento dos Europeus, quando ela atribui o nome de Yurugu aos ocidentais como um todo, né, por serem criatura incompleta. Mas eu vou trazer só aqui essa analogia do Yurugu para entendermos. Na perspectiva cosmológica do povo Dogon, existe uma entidade que é a Má, que é a criadora. Essa entidade criadora fazia surgir os seres humanos de forma complementar, baseada no princípio da gemeralidade, ou seja, de criar sempre um gêmeo para fazer existir e não existir de forma individual. Os que foram surgindo da Má enquanto a grande criadora ou grande criador, existiu um que dentro da criação elementar decidiu interromper este processo de crescimento e portanto ele se desfez dos outros grupos e passou a existir sozinho, sem a sua gêmea ou sem o seu ponto de equilíbrio. E essa criatura busca, ou criou vários elementos que existem hoje na Terra e faz com que ela de forma insistente procura algo que a complemente.
esta analogia que a doutora Marim Bani faz, tendo em conta a cosmologia do povo Dogon, é para entendermos o espírito incompleto e o espírito imperialista dos ocidentais. Ok. Que agora o imperialismo tomou outra proporção, saiu da Europa e deu continuidade lá nos Estados Unidos. É preciso nós entendermos que a forma como eles veem o próprio poder, a forma como eles veem a própria geoestratégia, a forma como eles veem o exercício do poder político e Maquiavel foi peremptório a estabelecer uma analogia também fundamental sobre como é que os Estados ocidentais e os Estados Unidos de forma geral aplicam a sua teoria do poder dentro do espírito do realismo. É exatamente no sentido de oprimir, no sentido de destruir para se sentirem completos, ou seja, procuram sempre destruir outros países, roubando-os para que eles se sintam completos. Porque os Estados, por exemplo, os nossos Estados africanos sempre foram permissivos à cooperação. Nunca fomos hostis à cooperação, desde que elas sejam baseadas em benefícios mútuos. Entretanto, eles, com a sua tendência agressiva natural, com a sua tendência agressiva que foram desenvolvendo, porque são povos que vieram dos gêneros, povos primitivos, têm essa tendência de sempre se impor e de sempre fazer com que os outros estados estejam a reboque do seu poderio. Tanto é que eles, por exemplo, os ocidentais de forma geral, não aplicaram só o imperialismo em África. Eles erradicaram a população nas Américas. A Argentina foi erradicada, os índios, os próprios autóctones, os indígenas daquelas zonas todas foram todos dizimados. E essa dizimação não se deveu simplesmente a interesse econômico, é porque eles são isso. Eles têm essa natureza agressiva. Por isso é que eles invadem todos os territórios e tem problema em toda parte do mundo. Tem problema em África, tem problema na Ásia, tem problema na América Latina, tem problema na Groenlândia. Até no gelo eles querem ir lá ter problema. É isso, até gelo, querem ir lá ter problema. Isso é uma característica inerente a isso. Exatamente, eles naturalmente desenvolveram essa apetência. Tem essa propensão, exatamente, tem essa para problemas. Exato, porque eles erradicaram muitos povos do mundo. Lá na parte norte de África, só existiam pretos antigamente. Quando falo antigamente é mesmo de milhares de anos. Só existiam pretos. Eles erradicaram todos e recuaram até ficarem aqui nessa parte todas bem concentrada. A parte da chamada África Branca foi uma parte criada no contexto das invasões europeias aqui no nosso continente. E fizeram o mesmo na Ásia, genocidaram vários povos, porque é uma tendência natural deles. Diferente de outros povos que nunca tiveram essa pretensão. Nós tivemos aí o Império Egípcio ou o Kemet, que perdurou por milênios, mas nunca teve essa propensão por destruir outras civilizações. Fizeram estudos, foram em outras partes do mundo, mas não destruíram, tal como eles fazem. Claramente que teve guerras para estabelecer aquilo que é a sua própria pujança e tudo mais, mas não teve essa necessidade de constantemente, de forma sistemática, oprimir, destruir outros povos para que se sintam completos. Porque eles já são a superpotência, o melhor país do mundo. Qual é a necessidade de ir atacar alguém que eles dizem que é pobre, que é miserável, que não faz nada, que não tem desenvolvimento? Por que tem essa necessidade de sempre atacar os pobres? E os pobres nem sequer têm a vontade de eles atacar. Chega a ser paradoxal. É paradoxal. É para ver que esse espírito de ataque não é uma questão simplesmente econômica. É o espírito de Urugu, é o espírito de pessoas selvagens que eles sempre se mostraram ser ao longo da história. Acho que de forma contínua façam esse tipo de ações e que depois vai ter outros tipos de proporções que mais ao longo do nosso programa vamos ter a opção aqui, a oportunidade de nós fazermos menção. Obrigado, líder Eugênio. A você que só agora se juntou ao nosso programa, queremos dirigir mais uma vez o nosso convite para partilhar os links. Junta-se também a nossa conversa, o nosso prezado José Keita. José, boa noite. Seja bem-vindo finalmente. O José é americano no comportamento. Então, José, seja bem-vindo. É americano ou angolano? Pronto, eu estou aqui a provocar-te. Nada. José, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Prontos, o José é também nosso convidado para abordagem do assunto aqui em cartaz: a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, o direito internacional e a postura dos Estados africanos face a esta invasão.
Você que está lá em casa já sabe, nós valorizamos bastante e de que maneira a tua audiência e, aliás, sem ela, evidentemente que nós não conseguimos alcançar aqueles que são os objetivos traçados para a nossa transmissão. Nós precisamos que você partilhe os links e, mais do que partilhar, faça-nos saber também, através dos comentários, que você está aqui acompanhando o nosso programa. Já sabe, estamos a falar da invasão norte-americana para a Venezuela. O que está, na verdade, na base dessa invasão, quais as motivações por trás disso e o que isso representa para a comunidade internacional e, eventualmente, para o nosso continente. Afinal, a África é ainda vista como um campo de batalha, se me permite a expressão. Bom, José, enquanto descansa, eu avanço. Eu não sei se já está lá tudo a posto, podemos avançar consigo também, para fazermos aquele entrosamento necessário. Mas eu vou aqui avançar com o Eugênio. Eugênio, diga-me ali, existe um organismo que é a Corte Internacional de Justiça, não é? E parece que ela tem um papel, tem uma palavra a dizer no que diz respeito ao regimento daquilo que é o cumprimento do direito internacional. Essa intervenção norte-americana na Venezuela está à margem dos princípios do direito internacional ou não? Bom, se sim, a Corte Internacional teria alguma palavra a dizer relativamente a essa atitude dos Estados Unidos ou do Presidente Trump, como os Estados Unidos recusam? Sim, a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, é o órgão judicial das Nações Unidas. Certo. Este órgão tem o poder para julgar eventuais condutas antijurídicas que surjam desse estabelecimento de relações internacionais, quer seja de Estado para Estado ou de Estado para organismos internacionais do tipo institucional. Estamos a falar das diversas organizações que têm no panorama geopolítico mundial. Entretanto, a Corte Internacional de Justiça tem um limite, que ela, no caso, não é um órgão oficioso. O que isso significa? Juridicamente, um órgão oficioso é um órgão que não despoleta de per si, ou seja, por si mesmo, ações contra condutas que eventualmente configurem violação ao direito internacional, como é o caso. Ou seja, ela não vai simplesmente sair e dizer, não, houve aí uma infração e eu vou lá. Elas esperam que as pessoas que se sintam lesadas, os estados que se sintam lesados com a intervenção de um outro estado, façam denúncia mediante esta corte e ela, portanto, vai se pronunciar, vai despoletar os mecanismos jurídicos devidos para proceder ao julgamento ainda não, né, mas às investigações e, portanto, chegar-se até a fase do julgamento. Diferente é o Tribunal Penal Internacional, mas o Tribunal Penal Internacional, neste caso, não entra já de forma específica, porque entra para questões de crimes e não simplesmente de violação de tratados. Não sei se me percebe. Existem crimes que são cometidos internacionalmente que o Tribunal Penal Internacional tem a jurisdição para fazer o devido, para julgar aquela causa. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não é signatário do Tribunal Penal Internacional. O que significa que o Tribunal Penal Internacional não pode julgar os Estados Unidos pelos seus crimes ou os seus presidentes, porque nunca se julga uma pessoa do tipo institucional, pelo menos criminalmente não, somente civilmente, através de indemnizações, de multas, de caução e tudo que envolve isso. Só o Tribunal Penal Internacional só teria a jurisdição para julgar um presidente diante desses crimes internacionais, caso os Estados Unidos fossem subscritoras, né, da carta que cria, portanto, o Tribunal Penal Internacional. Então este é um assunto, é uma questão jurídica internacional que também deve ser tida em conta. Se os Estados, tal como, por exemplo, fizeram para a Constituição da última reunião da ONU, que visou a apreciar este caso, esta situação, teve que, ou seja, um dos Estados teve que solicitar uma reunião extraordinária, que foi no caso a Colômbia, que solicitou com o apoio da China e da Rússia. Portanto, houve esta solicitação e com o apoio de membros do Conselho de Segurança da ONU, que é no caso a China e a Rússia, que são membros
permanentes. Então, as Nações Unidas tiveram que realizar esta reunião extraordinária e que apreciou isso. O resultado dessa apreciação foi a condenação desta intervenção militar dos Estados Unidos. E o presidente Trump, em resposta a esta condenação, está agora a embirrar. Você vê a forma como os Estados Unidos ignoram, vê como eles inutilizam as instituições que eles próprios deram origem para a criação. É mesmo de uma petulância, de uma arrogância desnecessária. E até sendo um pouquinho mais filosófico, mais profundo sobre essa questão, e também trazendo à colação novamente a professora Marim Bani, ela diz que esses estados na verdade não passaram da adolescência. São estados que nas suas escolas não existe uma ruptura direta com a adolescência. Se formos a fazer uma analogia aqui, por exemplo, aos estudos psicanalíticos do Freud, ele fala sobre o complexo de Édipo. Esse complexo surge na fase da adolescência em que a pessoa está a se descobrir e, portanto, determinadas coisas ainda não consegue perceber porque está na formação ou na fase de formação da sua identidade. Esta criança ou este adolescente tende a não pensar nas coisas que faz e a agir de forma infantil, de forma não sábia, de forma a não preservar o bem, de forma a não preservar a natureza, de forma a não preservar os valores fundamentais, mas com interesses meramente materiais, que é o que os Estados Unidos, ou que é o que o Donald Trump está a fazer neste momento. São interesses meramente econômicos e, tal como eu já fiz menção, ao seu atavismo em ser selvagem. E isso leva-me a crer que ele está a viver mesmo nessa fase de embirrar, coisa de adolescente. Se você vir os estados mais maduros, por exemplo, China e a Rússia, eles estabelecem acordos, têm a sua política também de expansão, mas eles não têm este espírito impositor, como é o caso dos ocidentais. Por exemplo, a China, a China, por exemplo, quando vai estabelecer relação com outro país, se esse país recusa, sabe o que a China faz? Ela volta, programa um novo acordo e com melhores vantagens para aquele Estado e vem e apresenta. Os Estados Unidos diz não a uma relação econômica com eles, diz não a uma tentativa de acordo que você vê que vai te desprivilegiar, que é totalmente desigual e que não manifesta a vantagem mútua que deve ser privilegiada nas relações internacionais. Eles o que vão fazer? Exatamente o que aconteceu com a Ucrânia, exatamente o que tem acontecido com o Irão, com intervenções recorrentes, mataram o Qasem Soleimani e tantos outros. E o caso mais recente que é da Ucrânia, que é da Venezuela, no caso. Então, você vê a forma como eles intervêm, é como se fosse um adolescente que não percebe os valores fundamentais da vida, que não percebe a dignidade humana, que não percebe que é totalmente desnecessário invadir um país só porque você discorda com a forma como aquele Estado gera em outro país. Isso é coisa de criança. Então, esses Estados ocidentais, os Estados Unidos, como é a continuidade do imperialismo ocidental, é um Estado completamente infantil, que cria mecanismos bélicos para continuar a sua infantilidade no mundo. Obrigado, Eugênio. Nós não somos infantis, somos muito sérios e por isso mesmo queremos que você seja sério e partilhe os links para que mais pessoas sérias como você se possam juntar aqui à nossa transmissão. Nós estamos a falar de um assunto sério que nos remete a uma reflexão. Afinal, quais os impactos da geopolítica mundial, esta ação do país norte-americano poderá acarretar nos próximos tempos. Essa é a razão de nós estarmos aqui como pessoas sérias para a abordagem deste tema. José, eu penso que já é a altura de também convidar-te a juntar-se aqui à nossa conversa e a minha questão tem que ver com qual a leitura que tu fazes relativamente às motivações que os Estados Unidos teve para então essa intervenção militar no território venezuelano. Qual é a leitura que faz, José? Bom, obrigado, Soares. Doutor. Eu estou aqui como fazedor de opinião. Vale lembrar que eu não sou especialista em relações internacionais. Ainda ninguém é aqui. Sim, também eu não sou. Então, somos mais fazedores de opinião. Não, também mero não, né? Porque estudamos para tal, sim.
Bom, Prontos, modéstia à parte. Yeah. Na parte que me toca enquanto africano, eu tenho legitimidade para... Exatamente, Não. O exatamente. doutor tem legitimidade para poder Não, falar. também tem uma profissão jurista, então não Exatamente. Indubitavelmente. Bom, Continuando, José. Então, enquanto fazedor de opinião, observando as ações dos Estados Unidos, e eu gostava, por exemplo, de fazer a minha nota introdutória, focasse muito no que o doutor, no que o doutor disse sobre a questão dos Estados Unidos ser um país infantil ou adolescente, nessa senda de começar a atacar os países mais fracos. Energia. Pode continuar. Posso, né? Bom, eu diria que os Estados Unidos, na minha perspectiva, não é um país adolescente, nem tampouco um país infantil. Eu acho que são os estados que os Estados Unidos atacam que são infantil e adolescentes. Por quê? Porque nós tivemos precedentes. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, o mundo teve a Primeira Guerra Mundial. Que é questionável, O mas mundo, prontos, essa é o outra discussão que depois eu... mundo, boas. O mundo teve a Segunda Guerra Mundial e o mundo teve tantas guerras em, A famosa em Guerra outros Fria, formatos, né? no caso, em outros formatos. Eu acho que o perfil e o comportamento dos Estados Unidos sempre foi o mesmo. E dizem que é preciso nós olharmos para aquele que, né, acaba nos atacando mais, tentar perceber e como é que nós podemos nos posicionar face a essa situação. Eu acho que essa ação dos Estados Unidos ao atacar Venezuela deveria talvez servir como uma reflexão para os países. Os países deviam refletir em torno do posicionamento deles sobre os Estados Unidos. Primeiro, tem a questão da hegemonia dele, o dólar. Isso tem que acabar. Porém, é o que dá mais poder aos Estados Unidos. Tem a questão dessa nova ordem mundial em que os Estados Unidos, a Rússia e a China e outros países deviam determinar sobre quais são os países que devem ter material bélico, não bélico. Isso também precisa O poderio militar. acabar. Não é? Eu acho que quando se diz que os Estados são soberanos, na minha perspectiva, a soberania devia incidir-se sobre em todos os setores, ou no verdadeiro termo soberania. Um país que quer, por exemplo, montar uma indústria bélica não pode ser impedido porque os Estados Unidos entendem que não pode. Um país que quer, por exemplo, fazer comércio com a China não pode ser impedido porque os Estados Unidos entendem que não pode. Então, na minha perspectiva, acho que não Isso não é existe. coisa de crianças. Não. No fundo, Vou já, concordo, mas vou já. pronto, na superfície. Coisa de criança como? Isso é Por coisa de quê? criança, mais vezes está preocupado Não, com coisas vou já chegar aí. espirituais. Por que eu digo que não é coisa de criança? Porque quando a criança age tipo, com tanta agressividade, e isso é histórico, tem dados, os Estados Unidos sempre invadiu com pretextos, com justificativa, ora é narcotráfico, ora é aquilo, sempre tem uma justificativa Um protesto que legitima, né? que legitima a ação dele, no caso. Eles primeiro desacreditam o país e depois invadem. Por Fazem exemplo, quando nós pensamos em Iraque, nós vamos pensar em ditadores e deserto. Nós não pensamos num povo que é agricultor, um povo que produz, um povo que faz também a sua vida. Nós pensamos nesses povos. Por quê? Porque eles usam a mídia para transmitir essa imagem ao mundo e depois legitima as ações que eles vão fazendo. Continuando, Ok. José, para não se perder no Só uma raciocínio. pergunta. Uma criança que é tão agressiva consigo, primeira vez, segunda vez, na terceira vez, o que é que tu fazes? É isso aí. Eu, se não reagir, não seja que eu sou criança, significa que eu sou mais velho, aguardo. Os estados que aceitam. Ora, essa preço eu não esperava, tá? Não, Eu preciso aqui porque- confessar que essa história de mais velho ao lado. Sim, ele disse, por exemplo, ele diz que não concorda que diz que os estados infantis são os outros estados que são invadidos pelos Estados Unidos. Não. O estado infantil que embirra e embirrar
procurar sempre ter mais do que o outro, procurar sempre confusões, são coisas de adolescente. Então, como eu fiz menção, coisa de pessoa infantil. O mais velho não procura estas coisas. Agora, os outros países não são crianças, são mais velhos aguados. Só que há uma questão. Como é o caso, por exemplo, de países como Angola, como é o caso de países como. Enfim, quase todos da África, quase todos da África, menos os 3 do Sahel. Então, esses também são mais velhos aguados. Essa referência que faz aos 3 do Sahel parece-me aqui uma... Menos eu saio. Não, só que há uma. Burkina Faso, Níger, Mali. Ok. Só Porque agora são mais pronto. velhos aguados. A própria Venezuela e no caso do Maduro, porque aqui no momento eu disse que Maduro é um grande presidente. Aliás, ele é um dos piores que temos atualmente. Mas isso não justifica Não é motivo, a infantilidade. Exatamente. A infantilidade dos outros Não Estados. legitima necessariamente a Exatamente. Não faz com que intervenção. as crianças invadam os mais velhos aguados. José, só para terminares a tua abordagem mesmo, eu penso que não terminou. Não. Perdão, estamos a te cortar, mas no debate Não, tem essas tranquilo, coisas. tranquilo. É justificativo. Sim, José, posso dar Posso, né? continuidade. Pronto. Vou dizer à vontade. O doutor fez uma menção sobre os países do Sahel, né? Estamos a falar do Níger, do Burkina Faso E do Mali. e do Mali. Nota que. Só uma pergunta. Esses países em si não são infantil, na tua perspectiva? Sim, são mais velhos aguados. Não, se veres, eles estão a tomar posicionamento. Angola tomou posicionamento Não, ele está a falar dos Está a falar Estados dos do Sahel. países. Deixa eu dizer. Estão a tomar Eu não estou a falar. Não, posicionamento. sim, Sim, mas eu não estou a falar que agora são do Sahel. Não. Atenção. Não, Eu só isso quero não trazer- São os outros Não. que não são. Eu só Sim, quero trazer sim, aqui eu percebi. uma Está a trazer aqui uma reflexão, narrativa uma narrativa para que distinta. para tentar perceber como é que os Estados Unidos não é criança. Estás a ver? Crianças são os países que eles Força. atacam. Se calhar é o mais velho Por quê? aguado, Porque os né? países que os Estados Unidos atacam, são países sempre indefesos e criança sempre é indefeso. Criança sempre é frágil. Está a ver? Bom, só aqui para Então, dar uma Sahel, eu penso que o vocês Sahel. estão a pegar partes distintas da criança. Tu estás Não, a pegar o eu só lado quero- indefeso, o lado inocente da criança e ele traz aqui o lado meio que birra da criança. Eu meio trago o que- lado Eu fiz ingênuo. diferenciar O mau a comportamento, adolescência, né? né? Na Exatamente. verdade, a Quando- percepção seria talvez ingênuo. Acho que esses países são. Não, eu são acho que ingênuos. tanto um quanto o outro estão a trazer aqui narrativas que aplicam-se Por quê? à criança. Não, Só que um os- traz de um ângulo e outro traz de outro ângulo. Sim, porque eu acho que dizer que os Estados Unidos é um Tu país. pegas os aspectos positivos da criança para associar aqueles países que são indefesos, características como ingenuidade, inocência, não é? Incapacidade de lidar Exatamente. com o adulto. Exatamente. São essas características que o José traz para atribuir aos países vítimas. Yeah. Ao passo que o Eugênio traz aqui característica como infantilidade, não é? Guerra por tudo e por nada, pelo simples fato de entender que eu tinha que ter, eu tinha que ser. Falta de elevação espiritual e mental. Então José associa Não. essas características infantis Não. aos Quando eu Estados falo Unidos. disso, não. Penso Quando- que tanto uma quanto outra observação é legítima, atenção. Não, na verdade, quando Certo, eu falo disso, Exatamente. falo especificamente em torno de posicionamento. O posicionamento dos eu Estados acho Unidos que- é um posicionamento não, adulto. os países que os Estados Unidos atacam é que devem se posicionar. Também, mas o que os Estados Unidos Sobretudo fez é os uma países- posição adulta. Não, os Estados Unidos fez não é uma posição adulta. Estás a Na concordar minha comigo que eles são perspectiva. infantis. Não, na minha perspectiva, não são infantis. Infantis no sentido de conduta comportamental. Exatamente. Não tem maturidade no que fazem. Sim. E por assim ser, são infantis. Não, Acho que é nessa perspectiva não, que a gente coloca. aí eu não concordo que os Estados Unidos sejam um país infantil. Ok. Yeah, não, Não, mas vamos ouvir o José. Não concordo. Por quê? Porque os Aliás, Estados a Unidos. discórdia é parte integrante Sim, mas já que do está a debate. dizer que Os Estados Unidos é quer- mais velho, eu pergunto, a posição que os Estados Unidos adotou é de um adulto age assim? Aquilo é uma questão de mostrar quem é que manda. Um adulto Então, age é um assim, adulto um adulto arrogante. age a mostrar que ele é que manda. E é uma Os Estados opção, inclusive, Unidos- de covardia, os Estados- porque já que você é adulto, na criança você não deve mostrar que você é que manda, você deve educá-la de modo a que ela perceba Que você é adulto. exatamente. A questão do famoso impor É, respeito exatamente. ou merecer E respeito. fala-se muito aqui da questão do poderio militar, das armas nucleares e tudo em volta disso. Mas Eu vamos também chegar só nisso, preciso nas terminar a armas minha. nucleares. Termina a tua nota abordagem, José, muito obrigado. introdutória. Boas. Não estou a dizer que o que os Estados Unidos fez é o certo. E porque quando se tem interesses
envolvidos, não existe isso de direito internacional. O famoso Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. Na minha perspectiva, não existe os normativos internacionais, não existem as leis internacionais. Quando se tem interesses em volta, e sobretudo quando esses interesses são americanos ou dessas super potências. Eu acho que com o que aconteceu na Venezuela, os países, sobretudo os países africanos, a Nigéria em um caso específico, por conta também da sua riqueza, o petróleo e tudo mais, isso deveria se calhar ser uma forma de se precaver, alerta. E é preciso que os países africanos com riquezas do género e muitas outras riquezas deviam tentar encontrar uma forma, ou deviam também seguir o exemplo dos países do Sahel, uma questão de posicionamento em torno de soberania. Porque eu acho que não existe, na verdade, países soberanos no verdadeiro sentido, tirando os outros países como os Estados Unidos, a Rússia e os países assim do Ocidente. Acha que a soberania é uma utopia? Não acho que a soberania é uma Burkina utopia, Faso é uma mas soberania. quando existe, não, A soberania não sei se estás a perceber. A soberania é uma posição de dignidade, Ok. não é tanto poder para revidar, é uma posição de dignidade. Quando você prefere morrer a ter que ser escravo, você é soberano. Ok. Concorda com esses posicionamentos? Soberania é uma questão de dignidade. Quando você se respeita, quando você tem noção da sua grandeza e age em conformidade a isso. Quando você aceita morrer a ter que ser escravo, e muitos dos nossos ancestrais tiveram que fazer isso, era porque reinava neles um espírito de autodeterminação e de independência. Não, Porque vai existir casos em que você não vai poder, por força do contexto, se defender de forma igual, tal como o outro ataca. E isso surge por outras questões. Então, quando você, ainda assim, nesse contexto, assume a posição de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa vertical, ainda assim você é uma pessoa autônoma. Vamos pegar um exemplo muito prático. Atualmente diz-se muito que as pessoas se venderam no partido, se venderam aqui e acolá. Quando é que não se vende? Quando a pessoa, mesmo lhe colocarem muitos obstáculos, continua vertical na sua posição, mesmo não tendo o que comer, mesmo não tendo emprego. Se a pessoa continua vertical na sua posição e não aceita delegar as suas, a sua retidão moral, as suas convicções em nome de cargo, em nome de dinheiro, aquilo que vamos chamar de pessoa independente e autônoma, aquilo que vamos chamar de pessoa que não é escrava. Logo, a ideia de soberano, a ideia de autodeterminação, a ideia de independência é muito mais sobre você do que sobre o outro. Não é tanto o ataque que o outro te faz, mas é a tua posição em relação a este ataque. Quando você se miscui na ideia de ser pequeno para ter que caber dentro da visão imperialista de quem é mais forte belicamente, você não está a ser autônomo. Você está a ser um escravo. Temos exemplos de pessoas que foram soberanas, como é o caso do presidente Thomas Sankara, como é o caso do primeiro-ministro Lumumba, como é o caso de Julius Nyerere, como é o caso de tantos outros grandes líderes africanos que preferiram a dignidade a ter que ser escravo. É isso que nós queremos quando nós estamos a falar sobre dignidade. E dignidade começa exatamente ali. Quando você não se respeita, quando você não tem uma noção da tua própria grandeza e não faz valer essa tua grandeza sobre os outros, ainda que você tenha armas, você não é soberano. Você não é uma pessoa livre, você não é uma pessoa autônoma. Porque a autonomia tem muito mais a ver com você do que com os outros, do que com o ataque que os outros te fazem. Obrigado, Eugênio. E eu penso que essa questão de soberania, provavelmente vamos aqui entrar no bate-bocas. Cada um tem a sua própria opinião relativamente àquilo que é a soberania. Nós estamos agora com pouco ou mais do que 30, se calhar 45 minutos de transmissão já. E ainda há muito por se dizer aqui, pelo que vamos evoluir para outras nuances do nosso debate, da nossa conversa. E por isso mesmo eu vou fazer a próxima questão ao José agora. E José, há aqui um telespectador que manda uma mensagem: o doutor Lula está a falar muito baixo. Desculpa aí. Vou já. José, qual é a mensagem que os americanos querem passar para o mundo com esta invasão a um Estado soberano?
Aí o doutor não vai concordar comigo. Não, dá à vontade. E essa discrepância Mas eu acho é que- saudável. Para nós é Yeah. importante que haja isso. A mensagem que os Estados Unidos quer passar, na minha perspectiva, é quem que manda aqui. Ok. É uma mensagem de que eles podem fazer tudo quando eles querem ou quando os seus interesses estão a ser ameaçados. O mesmo é só olhares para a questão desse país, dessa parte da Groenlândia. Os Estados Unidos querem anexar com o pretexto de que é uma questão de segurança nacional. Então eu acho que com essa invasão ou com essa captura que os Estados Unidos fez do presidente da Venezuela, os Estados Unidos querem mandar, ou quer na verdade mostrar ao mundo que literalmente eles podem fazer tudo quando eles querem. Essa é a minha... Quando e onde querem. Quando e onde. Eugênio, qual é a leitura que faz? Qual é o recado que os Estados Unidos ou o presidente Trump quer mandar aqui à comunidade internacional com esta invasão à Venezuela? Bom, o recado de forma objetiva seria... Ou acha que é uma ação desprovida de qualquer intenção de mandar aqui Não, alguns- nunca é. Uma operação como esta que despolitaram vários elementos de segurança dos próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é só a CIA, além da CIA tem muitos outros organismos. Certo. Tem mais 9 ou 10 órgãos que fazem esse tipo de trabalho. E temos aí também as suas nuances dentro do poder militar. Existe sim alguma mensagem que querem passar e a mensagem é exatamente esta. Entretanto, nós, ao recebermos esse tipo de mensagem, a nossa posição não deve ser de convergência ou de aceitação disso como uma justificativa para esse tipo de ações. Porque isso deve sim nos fazer refletir. Mas a nossa reflexão não deve ser sobre... sobre quanto nós devemos respeitar os Estados Unidos. Deve ser no sentido de compreender como é que o mundo funciona e nos prepararmos para tal. Mas a nossa preparação não deve ser subsumida a esse espírito autoritário, a esse espírito desnecessário do governo estadunidense. Porque se nós entendermos como é que os outros... Ou seja, nós não precisamos estar submersos a essa inerência selvagem desses estados ocidentais, repito, especificamente os Estados Unidos, para nós podermos atuar no cenário internacional. Porque existem muitos outros estados que têm espaço, são superpotência, mas não é assim. Algumas pessoas me diriam, não, você está a falar que esse é o Estados Unidos que é assim, ou esse é o Ocidente que é assim, então a Rússia, que invadiu supostamente a Ucrânia. A Rússia não aceita que seja uma guerra e nem que seja uma invasão, mas uma operação especial. Vou só Em lhe que cortar uma coisa. Desculpa, em que circunstâncias a Rússia invadiu a Ucrânia? Com quais finalidades e quais são qual é o pano de fundo desta operação especial que a Rússia fez em relação à Ucrânia? Eu quero pensar que são questões retóricas. Isso não vai responder. Se tu responderes isso, nunca mais ter nada. Não, mas assim muito breve. A Rússia, quando faz essa operação militar, é porque a Ucrânia e o Ocidente como um todo estavam a desrespeitar um acordo que fora estabelecido, que é a da não proliferação da OTAN até chegarem perto da Rússia. Certo. Logo, ela é legítima de defender dessa quebra de acordo, porque isso representa um perigo, tal como o que acontece com esses países, Cuba e tudo mais. Se esses estados como China e Rússia permitirem esta proximidade destes organismos militares do Ocidente, vai acontecer o que acontece com estes países. Então eles impedem. Isso sim é que é uma ação de prevenção. Isso sim é uma questão de defesa. Agora, um país como Cuba, que nunca te atacou, que nem sequer tem poder militar para te atacar, do nada você bombardeia várias zonas do país dele para levar para dentro deles. Isso assim é defesa. É um caso completamente diferente do que nós estamos a tratar aqui. Logo, concordamos então que os Estados Unidos estão a dar o recado que eu é que mando aqui. E que posso extrair as riquezas quando... E nós, ao receber essa mensagem, devemos estabelecer uma ruptura com esse discurso e um outro discurso confrontador. Não, porque qual é a perspectiva do presidente? Eu acho que
é tornar a América, e ele já vem dizer isso. To make America Eu acho great que again. o presidente dos Estados Unidos é o presidente mais transparente, na minha perspectiva, no seu discurso, porque ele sempre deixou claro. É mais burro. Ele sempre deixou. É o mais burro. Eu não concordo Por consigo. favor, Política não se faz Não, assim. aí eu não concordo consigo. É o mais burro. Política não se faz assim. Estude os grandes políticos. Estude as Pronto. grandes teorias políticas. há quem diga que o Nenhum Trump é mais aconselha. Nenhum é mais aconselha a ter esse um negociante, posicionamento. é mais um empresário do que propriamente um político. Ele é um Tanto é que as busineiro. questões políticas Ele é um até busineiro. E está a achar trata que o como- país se gera assim como business. Pronto. Enfim, sim, José, Não, mas depois intervir. aí já não concordo. Dizer que talvez o presidente dos Estados Unidos seja um bisneiro e um Não, business burro. no sentido business. Aí eu já não concordo. Eu acho que- Sim, esse é o tipo de homem de negócio, sim. Não, eu acho que E ele está a tratar a coisa do país Estado como de se fosse uma negócio. empresa. Exatamente, estado de sempre negócio. ficou claro, e a história sempre resistou, que os americanos preferem sempre se pôr em primeiro lugar. Primeiro americano, Isso não é se segundo colocar em primeiro americano. lugar. Ninguém te atacou, você está se colocando em primeiro lugar. Calma, Se te calma. atacam, você se defende, tá se colocando. Agora, ninguém te atacou, você está se colocando em primeiro lugar. Do nada, mano, eu estou na minha casa, você na tua casa também está em paz. Eu vou na tua casa, invado a tua casa, tiro a tua Bom, mas botija. Eu se defendi. há o pretexto de que Eu me defendi de nós quê? atacamos Mas a Venezuela calma aí. para capturar- o ataque do... Eu me defendi de quê? Isso Calma. não é colocar a América em primeiro lugar. Isso, ou os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso é mesmo, tal como eu fiz menção, o espírito infantil, selvagem dos Estados Ocidentais que tiveram agora a maior expressão lá nos Estados Unidos. É a supremacia branca a se manifestar. Eles querem continuar Mas eu vou lhe fazer só uma a o seu jogo Antes que faça de questão, Vou lhe fazer deixa só só uma aqui última lançar, questão. Desculpa só, uhum. permita-me só fazer uma questão. Como é que é a relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? de total hostilidade. Por que é que os Estados Unidos nunca teve a ousadia de atacar o presidente da Coreia do Porque Norte? Coreia do Norte tem bombas nucleares. Tem Você armas não entendeu? nucleares. É só por isso. Não, mas consegue A entender. condição para não seres atacado é ter bombas nucleares. Essa é a Agora conclusão calma. nítida Desculpa. que diz. Não, desculpa só. Bomba nuclear. Lembras sobre a história da Guerra das Coreias? Sim. Onde houve a questão da península entre a Coreia A do Sul e a Coreia separação do entre Norte. as Coreias e tal. Sabes que a Coreia do Norte foi o país que mais sofreu, no caso, nessa guerra que houve. E Foi a pessoa Coreia do perdedora, Norte, né, da ok, guerra. a Coreia do Norte tirou uma grande lição, que é preciso investir muito em armamentos. E ninguém disse que não é. Calma. Todos os países, na minha perspectiva, depois dessas guerras que aconteceram, tinham que tirar alguma lição. Que eu, por exemplo, eu acho que eu posso ser criticado por muita gente, mas eu tenho sempre dito que uma constituição de um país não te garante soberania total. O que eu acho que o garante soberania são armamentos. É isso aí, nós estamos a falar sobre isso. Calma. Relaxa, Agora. relaxa. Perceba, Sim, também tá. Eu vou a Venezuela foi atacada. Produção, Foi invadido. temos aqui a ausência de água. Hoje não está a precisar de água. Foi invadido por uma questão de interesses econômicos. Estás a ver? Por uma questão de interesses econômicos. Eu lembro que tipo, acho que foi em 2020 ou 21 ou 22. Ou mesmo nesta campanha, ou na campanha anterior entre o Donald Trump e o Joe Biden. O Donald Trump chegou inclusive de dizer que se estivesse na posição de Joe Biden, no caso, ele poderia invadir, pegar os petróleos da Venezuela, etc. Donald Trump sempre deixou claro isso. Ok? Agora, Venezuela devia talvez levar mais a sério as palavras de Donald Trump. Estás a ver? Devia se calhar levar mais a sério as palavras do presidente dos Estados Unidos e se preparar da melhor forma possível do ponto de vista militar. Porque a única forma de tirar petróleo ou riquezas de um país soberano do ponto de vista constitucional só tem que ser por via armada. E do ponto de vista militar, a Venezuela, na minha perspectiva, devia se preparar melhor para poder arcar com essas questões. Agora, dizer que os Estados Unidos é um país infantil, aquilo é uma questão que eu não concordo muito. Porque eu acho que os Estados Unidos sempre deixou claro que os interesses econômicos
Os interesses militares estão sempre acima de qualquer interesse. E os Estados Unidos está acima de qualquer Estado. Ok. Os Estados Unidos sempre deixou claro isso desde as guerras, primeiras guerras, segundas guerras, essas guerras em outros formatos, até em guerras econômicas. Os Estados Unidos sempre deixou claro que os interesses deles estão acima de qualquer interesse. É só agora nós olharmos onde é que Mas não deveria ser Onde é que- assim, os interesses nacionais acima de tudo. deveria ser assim. Mas eu acho que só não é assim por falta de posicionamento. Vou dar só um exemplo prático onde é que nós não temos posicionamento e o porquê que os Estados Unidos vai ser os Estados Unidos nessa personalidade ou nessa natureza. Vale lembrar que essa é uma análise fora daquilo que é os padrões, no caso Está à académicos vontade, José e Mano. Brilha. etc. A Rússia, quando invade a Ucrânia, nós tivemos muitas bocas. Estás a ver? Tivemos países africanos a condenar inclusive a ação russa. Aquilo, Apesar de ter sido legítima, né? naturalmente. Mas tivemos inclusive casos que foram até para o Tribunal Internacional. O presidente da Rússia foi acusado inclusive de ter cometido crimes de guerras. Aconteceu e etc. O Ocidente, sanções e sanções. Os países foram aplicadas várias vezes. Os países africanos, as empresas russas deixaram de operar em alguns países africanos. A Sobretudo aqui, FIFA suspendeu a seleção russa. suspendeu. Em Angola tivemos, por exemplo, uma empresa russa que explorava diamante aqui, o Estado teve que fechar contrato com essa empresa, ok? Porque, pronto, os diamantes russos estavam aplicados a sanções e no mercado internacional não haveria essa legitimidade todas. E os Estados Unidos ataca a Venezuela. Não sei se o doutor para que tentar trazer uma... Estamos a perceber. uma cena É um para tentar estudo perceber, comparativo. ok? Sobre- Ok. E os Estados Unidos atacam. Não quero lhe interromper, então Ok. deixa eu falar. E os Estados Unidos atacam a Venezuela. Nós não tivemos quase que nenhuma boca. E aliás, as Países, reações inclusive, parece que já foram nos comportam- bastidores. Somos cairrafeiros. Ok. E nossos estados são cairrafeiros. Já terminou, José. Hoje é um bocado radical. Não, eu entendo. Então, pronto. Ali o teu. Nós continua. não tivemos as bocas que nós tivemos Ah, quando a quando? Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia atacou por uma questão de legitimidade, uma questão de defesa Certo. interna do seu povo. E a sua soberania. A sua soberania, boas. E vale lembrar que é indiferente, na minha perspectiva, que a Ucrânia passa para a Rússia, porque historicamente a Ucrânia já era uma parte da Rússia naquilo que foi a antiga União Soviética. Culturas e tudo é quase igual. Agora, nós tivemos os Estados Unidos atacar Venezuela. a Venezuela. Atacou também a Nigéria. Um grupo, ok? Que Não atacou denominaram... porque o Estado rafeiro do Tinubu permitiu esta operação. E quando eu falo de rafeiro é uma síndrome, não é um nome que eu tenho. Não, agora calma. Aqui, Ele é grupo. não, aqui é onde Sim, entra. José. Aqui é onde entra a falta de posicionamento dos Estados. Ok, então. Se os Estados não se posicionarem, desculpa só, se é os a falta Estados... de posicionamento que tem que Não, é falta de inquieta, posicionamento. no caso. Por quê? Porque os Estados precisam se posicionar para que a história não se repita. repita. Por exemplo, o Brasil é um exemplo de posicionamento. Os países que estão agora a ingressar ao BRICS são, na minha perspectiva, são exemplos de posicionamento. Estão a Porque não procurar podem conforto estar no sempre a BRICS, andar ao reboque dos Estados Unidos. Sim, mas isso Acho é que BRICS Por quê? é uma Porque alternativa enquanto o dólar prevalecer, desculpa só, enquanto... A NATO entre aspas, né? Porque a NATO é mais militar e a BRICS é mais econômica. Sim, Ao G7 é uma questão... É uma Não, questão... eles também fazem parte. A parte Também é uma parte. fazem, Sim, né? sim, é uma NATO. Não, então ao as invasões militares, o que é que está por detrás dessas invasões militares? Economia, é dinheiro, é riqueza. Aliás, todos sabemos que o que nos move é dinheiro, né?
Não, nem todos que eles O que está por detrás dessa. Se fosse dinheiro, podia te cobrar para aqui. Se lá em casa estamos a revelar, o saber é o único motivo que não se roda. Nem tudo é dinheiro, por vezes. Nem tudo é dinheiro. Realmente, com certeza. Yeah, então eu na verdade acho. O gênio a mostrar para nós ver que nem tudo é dinheiro. Yeah. Eu na verdade acho que é uma questão mesmo de posicionamento, que os Estados e sobretudo a África, nós até agora não temos, Então acho e é que esse preocupante. problema dos Estados Unidos, problema não diria, esse mau hábito, essa atitude dos Estados Unidos continua por falta de posicionamento. Vai continuar Tem até que os Estados Vai continuar, vai Veremos continuar mais destas até que os atitudes. Estados saibam se se posicionar. posicionam do ponto de vista militar e do ponto de vista de autonomia. Mas não temos financeira, se no caso. todos se O dólar não posicionarem do ponto de vista militar, estaríamos a perigar a suposta paz mundial. Não, se calhar poderia pôr ordem, porque nós estamos a ver que mesmo alguns países, por exemplo, África, em África nós não temos países que, do ponto de vista de estrutura militar, estão aquém, ou que podem fazer frente com a Rússia, que podem fazer frente com os Estados Unidos. Nós, quase que todos os países de África, não sei, salvo um melhor entendimento e dados históricos, se calhar, todos os países de África militarmente têm fornecedores. E esses fornecedores ou é a Rússia, Sim, não ou tem é os Estados indústria Unidos. Não tem indústria. militar. A África precisa de uma indústria militar, na minha perspectiva. Mas Nós a essa será que é altura, falta de vontade a essa- dos não, nós já africanos? tínhamos Ele já está falando há muito tempo. nós já temos. Sim, Não, sim, também, também é já uma falaste coisa- muito tempo. Já falaste muito tempo. Ninguém te mandou chegar atrasado. Não. Nós já falaste muito tempo. Nós em África, isso até devia servir de um alerta. A África devia se preparar melhor. Mas calma, é Parece- falta de vontade da África em preparar-se ou há aqui uma coisa, uma mão invisível? Eu vou explicar. Não é falta de vontade da África, né? Acho falta de coragem de alguns líderes. Estás a ver? Vê o que está acontecendo, por exemplo, no Burkina Faso. Estás a ver? Surge um líder, né, de hegemonia militar e que diz para que basta. Daqui a pouco também não será rotulado como Ditador. terrorista. Não. Ditador também. Na voz que na E visão. sim, na não, na visão- minha visão não é um ditador, porque eu acho que Agora, na democracias, visão da comunidade na minha internacional. perspectiva, democracias em África nunca avançaram. Ok. Estás a No ver? mundo, nunca não vou avançaram, dizer, não vou dizer. Em África, Eu acho que em África nós precisamos de um Isso é democracia ditador falsa. patriota, na minha Um perspectiva. ditador patriota. Né? Podem criticar e etc, mas eu acho que na minha perspectiva, nós em África, para sermos o continente que nós tanto queremos, precisamos de As ditaduras democracias- patrióticas. Eu São não discordo, inviáveis. mas eu não iria, eu não São usaria inviáveis. a expressão expressão ditador. ditador. Sim, mas tem que entrar Não, alguém rigoroso ditador que é governa o ponto termo, final. é o termo Mas agora- que muita que gente usa-se, usa né? aplicado Sim, mas- a essas pessoas rigorosas. Mas agora, usa. Vais considerar o presidente do Burkina Faso um ditador? Claro que não é ditador. Ditador é Certo? Trump. Mas Ditador é Trump. Mas pronto, ele ia falando sobre a Mas questão o da Trump é segurança. ditador. Ele é um ditador. Mas sim, eu ia falando sobre a questão de que ele fez menção que era a própria estrutura militar dos países que se permitem serem invadidos pelos Estados Unidos e por outros países que são, digamos, potências mundiais. Existe uma própria geopolítica mundial que está traçada para permitir que esta tendência de se criar esses blocos de influência que são dominados pelas potências mundiais continue no estado em que está. Esse status quo é fundamentado através de leis, de tratados e muita coisa que envolve isso. Por exemplo, muita gente diz por que os nossos países africanos não desenvolvem tecnologia nuclear para terem bomba atômica e poderem também ter essa política de dissuasão tal como não, nós já tínhamos. tínhamos. Não, nós A temos África um já programa tinha. militar. África do Sul. A África do Sul tinha um teve. programa militar, tinha um programa nuclear, mas destruiu. Por quê? Destruiu por muitos outros motivos. Não, foi um Mas tratado. agora- Não, mas foi agora- um tratado. Mas Tratado agora, de quê? perceba. De quê? Não, calma, foi um tratado. Não, De existem quem? muitos outros Foi nos Estados tratados. Unidos. Tá. O que Foram você está nos fazendo Estados menção é Unidos que do... Daí que eu estou a dizer Tratado que da parece que há uma mão Não-Proliferação. invisível que Existe não permite... existe o tratado, por exemplo, muita gente diz por que nós não temos bomba atômica, né? Porque existe um tratado, ou existem dois fundamentais.
O primeiro é de não proliferação O Egito tinha. das armas nucleares, que Em África. é subscrito por todos os países, por quase todos os países do mundo, menos a Coreia do Norte que saiu. A Coreia do Norte que são assim. Esse acordo Acho que foi será celebrado. assim uma Sim, condição esse acordo foi celebrado em 1970. Em 2003, a Coreia do Norte saiu e desenvolveu a sua energia nuclear e, portanto, criou essa política nuclear militar. A África do Sul também estava a desenvolver, sobretudo naquele período do apartheid e tudo mais. Mas depois desmilitarizou, desmobilizou o seu arsenal militar no sentido de uma indústria nuclear que estava sendo criada, porque a África se declarou uma zona livre de armamentos nucleares. Não, mas é o conflito mais guerra. Isso foi feito no acordo de... Deixa-me só ver o nome eu sempre esqueço, mas foi feito mesmo na África do Sul e na cidade do... Cairo. Mas é o continente com na mais cidade guerra. do Pelindaba. Ok. Isso em 1996. Esse tratado criou a chamada Zona Livre de Armas Nucleares em África. A África, por via desse acordo, e esse acordo foi ratificado ou acolhido por todos os países da África. O que significa que, por via desse acordo, formalmente, nenhum país da África pode ter armas nucleares. Existem uns que apontam que o Egito tem e tudo mais, mas são sempre não confirmações, não há uma confirmação oficial por força desses tratados. Ou seja, mesmo que existisse um líder, primeiro teria que romper com esses tratados. Como é, por exemplo, o caso Mas por que nós temos essa dos cultura nossos de presidentes cumprir do os Sahel? tratados e quem os Nossos faz às vezes nem cumpre? Exatamente, porque quando entra rigoroso desfaz, só que quando entra rigoroso e se desfaz, o que os Estados Unidos fazem? Matam esses líderes. Os ocidentais é que fazem esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho ajuda a manter uma estrutura que impossibilita os povos africanos de se erguerem e de se reerguerem das suas ruínas. Por isso é que os africanos, e por conta disso e de outros condicionamentos que são mais coloniais, desenvolveram o síndrome de vira-lata, o síndrome de cão rafeiro. O que é essa síndrome? É a síndrome que faz com que os estados africanos e os outros também a nível do mundo que sentem-se de alguma forma submissos, estados que merecem ser subvertidos pelas potências mundiais. E isso acontece nas mais diversas áreas, cultural, econômica, enfim, Mas dessa subversão dessas áreas todas em África, achas que é propositada? De alguma forma parece ser um mal necessário para que sim, porque existe uma geopolítica mundial traçada para tal. Mesmo as eleições, por exemplo, no continente, até... bom, isso aqui não se fala aqui, mas prontos. Fala, tá bom. Não. Existem coisas que são perigosas em relação às eleições. Não que eu tenha receio. Eleições angolanas? Não são angolanas. As eleições em África, de forma geral, são eleições falsas. Sim, são falsas. Eu até já nem vou votar mais para dar meu tempo. Mas boa parte delas são forjadas. Não, mas deves votar. Não é perder tempo, mano. Não. Quem decide quem vai estar lá não é você. Não é perder são as tempo. potências internacionais. Mas pronto, isso é um dever teu. Outro debate. Por isso é que eu disse que... Vamos avançar, muito obrigado, Eugênio. Bom, nós entramos assim na segunda parte do nosso programa, onde vamos falar da posição dos Estados africanos face a esses ataques. O que é que se espera da África? O que é que a África deve tirar como lição e ilação desses acontecimentos de 3 de janeiro? Mas antes de evoluirmos para essas questões, eu gostava aqui de fazer uma pergunta um bocadinho provocadora. Acham que tem alguma relação o ataque dos Estados Unidos com o fato da Venezuela ser a maior reserva petrolífera do mundo? Porque afinal a Venezuela tem 49% das reservas mundiais de petróleo. Não acham que há aqui uma mão invisível? Não, tem nem mão invisível, isso é mão visível. Não é? Isso é mais do que óbvio. Até os Estados Unidos, o presidente Trump faz questão de dizer que vamos levar as nossas empresas para extrair petróleo. Agora disseram que, e aliás, meteram agora uma cipaia, né? Se que o feminino de cipaio é este. Meteram lá uma cipaia que agora passará a estar de acordo com os interesses capitalistas, os interesses econômicos dos norte-americanos. Sim, o José está a terminologia cipaia. Sim, só não, é uma cipaia, porque ela agora disse, inicialmente estava com uma postura de fato soberana, patriota, porque é isso que eu estou falando, a soberania é mais do que você ter arma, é você respeitar a sua própria dignidade, é você se fazer respeitar. Quando você se faz respeitar,
respeito. Exatamente, prefira morrer até que viver como escravo. Diferente do que nós fazemos aqui em Angola, o nosso Estado é contra retiradas inconstitucionais de pessoas do poder. Houve essa retirada inconstitucional de Maduro do poder, mas o nosso Estado não se posiciona, está calado. Por quê? Porque somos rafeiros, somos cairrafeiros, que não podemos nos pronunciar porque queremos ter vantagens políticas com os Estados Unidos. Só que eles, sabe como? Por mais que vocês... Eu li algo sobre o pronunciamento da Angola, mas e por mais que você seja... E por mais que você lamba... E por mais que você lamba... Por mais que você lamba as botas desses Estados, também eles não vão te respeitar, porque, por exemplo, Angola agora está para os Estados Unidos, cortou boa parte das relações com a Rússia, com a China e está mais para os Estados Unidos. Tanto é que o projeto do corredor de Lubito agora ofereceu às empresas americanas. Mesmo assim, eles nem sequer se dão o trabalho de nos respeitar, porque nós somos, na visão deles, e isso é correto, cães rafeiros. Por exemplo, mesmo nós não nos pronunciando contra esse ataque, nós quando falamos agora, me refiro ao Estado angolano, mesmo não tendo nos pronunciado a condenar esse ataque, mas ainda assim eles nos restringiram, vistos para nós não entrarmos no país deles. Agora só os políticos e só as pessoas bem economicamente estáveis é que podem entrar lá. E a última notícia é que para entrar lá vamos ter que pagar agora 15, a partir de 21 de janeiro. A partir daqui da uma ou 2 semanas vamos ter que pagar uma caução de $15 mil, que é quase equivalente ao valor de 15 milhões para entrar lá. Milhões, não, 15 milhões, é $15 mil, equivalente a mais ou menos 12 mil euros. Okay. E que aqui dá mais ou menos quase 15 milhões. Ou seja, vamos ter que pagar essa caução para entrar lá. Vamos ter que ter no aliado. Exatamente, no aliado nosso. Aliado. Ou seja, não nos respeitam porque são rafeiros. Sem razão, não nos respeitam, são rafeiros mesmo, vão lhes respeitar para quê? Enfim. Então, esse é um rafeiro que fica a ladrar e você lhe respeita. Mas Pitbull você vai respeitar. Pronto. Mas Pitbull você vai ter que respeitar. Evoluímos. Os Estados Unidos invadem a Venezuela sob o pretexto de uma operação contra o narcotráfico e acusa o presidente daquele país de terrorista e ditador. Desculpa mesmo cortar. Que lições os líderes africanos devem tirar disso? Aproveita para responder também a Na verdade eu quero dar um subsídio quanto a isso. Eu acho que o doutor está muito frustrado. Isso não é frustração, é realismo político. É realismo acadêmico. Não, o senhor não está frustrado. Não, nestes termos, canja feio. Não, é que são canja-feira, não. São termos que existem na ciência. Exatamente. Existe o síndrome de vira-lata ou cão-rafeiro. Isso está aplicado no termo científico, aqui é a nossa discussão. Existe o termo de cão, existe o síndrome de cão. O José é muito assim tranquilo e encontra que o Eugênio que é muito energético. Entra na frequência. Tem que ter energia, tem que entrar na frequência. Não. Pronto, José, avançando. Eu acho que... Quais as lições que os líderes africanos devem tirar deste ataque? Em seu ver. Sobretudo a União Africana, né? Autonomia militar. Posicionamento. Autonomia militar. Devemos nos preparar militarmente. E nós precisamos, as pessoas que devem fazer isso, essa revolução em África, do ponto de vista militar, deverão ser, ou seja, a União Africana, no caso, composta por países e líderes verdadeiramente patriotas, em que os interesses africanos, os interesses do povo africano, deverão estar em cima. Eu não te quero colocar uma corda no pescoço, mas queria fazer-lhe uma questão sobre, conhece algum líder realmente patriota em África? Não, se calhar temos aí o exemplo na minha perspectiva, a exceção dos Estados Sahel, do Burkina Faso, né? O Burkina Faso está mostrando, na verdade, o que é fazer a África, no caso. E como fazer a África. Eu acho que essa dinâmica... Os exemplos de patriotismo que nós temos aqui, recente. Eu acho que essa dinâmica do Burkina Faso e... Mali, Níger. A África, de modo geral, deviam, na verdade, seguir. Adotar. Deviam seguir. Nós devíamos, na verdade, se desligar um pouco do Ocidente. Nós devíamos se desligar um pouco da União Europeia, embora que as relações comerciais... Né? É uma questão de comércio. Questões como comerciais podem permanecer numa boa. Mas ficar atento para que a Europa não use, na verdade, essas relações econômicas e comerciais para poder mandar ou ditar por exemplo, em países africanos.
sobretudo no concerne as nossas finanças, no concerne as nossas economias. Eu acho que nós precisamos de mais autonomia, estás a ver? Precisamos de mais autonomia, a África precisa de mais autonomia. E com essa invasão que os Estados Unidos fez, a África devia pensar e repensar muito seriamente na questão de uma autonomia militar. Nós precisamos de uma indústria militar em África e sobretudo em Angola, né? Nós temos aí o corredor do Lubito que o colega fez menção, onde tem investimento americano, e nós temos o Congo. Temos aqui o Congo que, independentemente dos acordos de paz, o Congo está sempre em guerra. Não se sabe quais são as motivações, mas o Congo está sempre em guerra. Mas o Congo tem que estar sempre em guerra na perspectiva do Ocidente, por uma questão de extração de riqueza. Exatamente. É uma questão que agora é melhor não trazermos à baila. Agora, só uma questão. Quem está a guerrilhar com o povo congolense são africanos. José, eu queria mesmo convidá-lo a voltar aqui. O M23. Os problemas do Congo por hora em função... Não, é só para poder trazer aqui a tona as lições. Então, eu acho que o povo em si só, o povo africano em si só, eu acho que, só para poder fechar, tá? Na minha perspectiva, não sei se em África existe povo patriota, né? Tirando essa questão do Sahel. Na minha perspectiva, acho que o povo mais patriota do mundo. Isso aí você não vais concordar comigo, doutor. Não, eu discordo. Não vais concordar comigo. Por quê? Porque, na minha perspectiva, acho que quando se trata de soberania interna, ok? E interesses americanos, não existe um povo mais unido que o povo dos Estados Unidos. Daí o nome Estados Unidos. A África devia tirar essa. A África precisa de uma unidade, ok? Entre os povos. Os povos não precisam se matar. A União Africana não precisa. Nós precisamos disso. A África precisa de uma unidade. É unidade e patriotismo africano que vai levar o continente avante. Essas lutas são antigas. Não aliás, deixar... o panafricanismo, eu penso que surgiu com essa perspectiva de unir a África. O doutor é panafricanista, certo? É panafricanista, né? Sim. Então, é essa a lição. E eu vou voltar aqui a dizer, a África... Só para terminar já, José, a África precisa urgentemente de bombas nucleares, na minha perspectiva. A África precisa mesmo. José, muito obrigado. Eugênio, há uma nébula que paira no ar entre os académicos que dá conta do imperialismo ocidental e também uma certa imparcialidade em matérias semelhantes. E em vossa análise, vocês acham que há uma falta de igualdade de procedimentos entre as nações dentro da Organização das Nações Unidas? Há uma falta de igualdade nos procedimentos quando se trata das Nações Unidas. Sim, há desigualdade. Parece que é uma desigualdade descarada, né? Sim, há uma desigualdade. Não existe igualdade. Porque, primeiro, existem mecanismos internos lá na própria instituição que tornam isso bastante nítido, né? Por exemplo, o poder de voto e tudo mais. Só os países que têm, digamos assim, assento no Conselho de Segurança. Exatamente, assento permanente no Conselho de Segurança, podem vetar certas iniciativas, podem votar a favor ou contra uma determinada questão que seja muito sensível. Então só isso já coloca em choque. Como é que se evidência essa questão da vida com justiça? Sim, a ONU, na verdade, já morreu há muito tempo. Também é um lado morto, porque nasceu e morreu ao mesmo tempo. Porque nasceu para defender interesses particulares em vez de facto promover o multilateralismo. Esse princípio do multilateralismo é preciso termos aqui em atenção quando nós estamos a falar sobre relações internacionais, pelo menos a moderna. Porque as relações internacionais deixaram de ser mera competência dos Estados de forma individual e também de forma bilateral. O bilateralismo já não é o que norteia relações internacionais, mas sim multilateralismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as ações
que outros Estados fazem, as iniciativas, os acordos que estabelecem uns com os outros, devem respeitar os interesses comuns dos Estados que fazem parte do próprio planeta. Por isso é que as ações devem ser feitas de forma conjunta. Se o Estado está a lutar contra, ou seja, se a luta agora é contra o clima, toda a humanidade deve lutar a favor disso. Se a luta agora é contra o desarmamento, todas as nações devem fazer isso. E, por exemplo, estamos aqui a falar sobre a soberania dos países africanos e a questão da guerra A invasão na Venezuela. Sim, e do preparo eventual dos africanos para terem um armamento nuclear. Isso é totalmente improvável. Não é impossível, mas é improvável, porque além desses acordos que eu fiz menção, que os africanos decidiram, não, nunca vamos ter, por via deste acordo, também existem outras pressões da natureza internacional que vão sofrer caso tentem despoletar ou iniciar um programa nuclear. As sanções econômicas, provavelmente vai ter uma invasão, e os Estados Unidos usam muito essa desculpa em certos momentos para poderem invadir. Por exemplo, lá no Irã, agora a razão deles invadirem é porque estão supostamente a desenvolver um programa nuclear, e eles invadem várias bases e tudo mais, e o Irã nega, diz que não está desenvolvendo nenhum programa nuclear, e na verdade eles temem, essa ideia de proibir a perca do poder. Exatamente, eles temem e sabem, e eles, pelo tanto, tipo, você quando fez tanto mal a tanta gente, você vai passar a ver inimigo em todos os cantos. Certo. Você quando rouba, você quando é gatuno, você em todos os cantos onde for, mesmo que você sair daqui for viver na China, ainda vai sonhar com pessoa que você lhe roubou, com pessoa que você lhe fez mal. Num canto outro vai olhar atrás para ver se vem. É exatamente isso que ocorre nesses estados extremamente violentos. Passam a ter como inimigos imaginários todos aqueles que às vezes querem estabelecer uma relação mínima. Então eles impedem que os outros estados tenham um poderio militar semelhante ao deles, ou que pelo menos possa dissuadir as intervenções deles, porque agora a arma nuclear já não se usa, pelo menos do ponto de vista internacional, daquilo que os acordos internacionais, já não deve ser usada. Simplesmente deve estar aí como um meio dissuasor. Por exemplo, você vai ter medo de ver os Estados Unidos podem te bombardear com armas nucleares, mas é proibida a utilização de armas nucleares, é proibida essa utilização. Então, existe toda essa geopolítica que está montada mundial para fazer com que os estados que são subdesenvolvidos continuem aí, em superpotência, e nesse lado eles se aliam, porque também a China não vai querer que outros estados tenham alguma... A China não vai dar nenhum país também, igualmente a Rússia, a não ser que seja, de alguma forma, ou seja, que o paradigma mude e que a dinâmica seja outra. Obrigado, Eugênio. Não, mas José, se, nós por estamos exemplo, assim a correr já com o tempo. Vou e já eu vou fechar. fazer uma outra questão, ao invés de quero responder quero aquela. dar subsídio ao doutor, desculpa-me lá. Quero também já fechar. Será Mas se que um país podemos esperar africano, para a se um país geopolítica africano, africana em particular e do mundo do modo geral, se um país africano alinhar com os Estados Unidos em todos os setores, pode ter bomba nuclear. tenho Calma, visto. escuta. Quer dizer, eu sou Sabes jornalista, o porquê? mas pronto. Vamos olhar. Deveria opinar, Não, mas- vamos porque olhar. esta é tão Calma, inusitado. vamos olhar para o Paquistão, Ásia. Hum. Paquistão é um país nuclear. Atualmente diz que Ok. existe essa É discussão. sim, é um país Existe essa nuclear. discussão. Paquistão tem bomba nuclear. É sim. Porque os Estados Unidos entendeu armá-lo assim. Entendi. Existe essa conversa. Agora, quem proíbe a questão da utilização das bombas nucleares? Era suposto ser as Nações Unidas. Não, os acordos que estabelecem, ou seja, é proibido no direito internacional. O direito internacional é uma lei, não é algo que está aí, não, é uma lei, ou seja, são conjuntos, é um conjunto, como eu disse, um sistema de Nós temos que escolher as que proíbe os coisas. Estados de agirem de certa maneira. Mas Nós José, temos- acredita nós temos mesmo escolhido- que a aliança com os Estados Unidos daria a possibilidade a um Estado africano qualquer que seja em ter acesso a esses... Isso é um pensamento meu, Não, mas é uma com crença. base em questões históricas. Ok. Com base em questões históricas, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas na África... Eu não, acho que sim. África, em qualquer parte eles não dariam. Oh, Eles não dariam. a França é um país no E que lhe deu nuclear. bomba O Reino, calma, o Reino que lhe deu bomba para os Unido. Estados Unidos. Calma, o Reino Unido é um país nuclear. E O que Irão deu- e só, que lhe calma, deu- o e que Irão, lhe deu os Estados calma. Unidos. O Irão, o que está dizendo não é um deixa-me caso. deixa-me- o Irão estava a desenvolver uma bomba nuclear. A Rússia não foi contra. China não foi contra. Quem prejudicou isso?
o Quem te disse Ocidente. que eles não foram contra? Oh, Jesus Eles só não têm a violência no seu sangue ao ponto de intervir do jeito que os Estados Unidos faz. O que ele está dizendo Sabes é um quando os caso, Estados Unidos invadiram? Quando porque bombardearam? A França tem sim bomba nuclear. Quando bombardearam o Reino Unido tem, sim. coisa, o A Índia tem sim, mas não foi os Estados Unidos que Fecha. deu nesses países. Esses países desenvolveram. Esses países desenvolveram o seu próprio programa nuclear e tem as bombas que eles têm. Claro que fizeram as suas estratégias, as suas maracutaias, como nós dizemos, e conseguiram. Mas não porque os Estados Unidos é que deu. É muito antes. Não, os Estados Se Unidos- dependesse dos Estados Não Unidos, teria. nenhum país teria. Quando eu falo em que não é questão sobre os Estados Unidos dar a fórmula ou as diretrizes, fazer- não. É uma questão da permitir. boa vontade de permitir que o país tenha. Por quê? Porque o Irão não foi atrás da Rússia e China buscar fórmula. O Irão não foi atrás dos Estados Unidos buscar fórmula. Nem tampouco dos países como França e Alemanha e o resto. Não foi buscar fórmula. O Irão criou o seu programa com os seus cientistas e tudo mais. Os Estados Unidos entenderam, através dos seus serviços de inteligência e etc., que o Irã está a desenvolver uma bomba nuclear. E invadiram, estragaram aquilo. E a Rússia condena aquilo, condenou a ação dos Estados Unidos. Porque é uma intervenção militar. China que não- condenou essa Porque é uma intervenção militar que Mas não achas teve que a aval, Rússia não que não teve não aval sabia? do Conselho de Segurança da ONU. Se não teve Que aval, conselho é para de condenar. segurança? Mas que conselho de segurança? Oh, como assim Se ainda, calma, se ainda... O José já perdeu a credibilidade nesses órgãos. É só olhares para a história da ONU. A ONU perde. Isso significa a o quê? ONU, isso foi já desde as sociedades das nações. já Eu chegar também, eu isso. não estou a falar Existe que eles isso, são de outros segurança. sérios. É por isso que eu disse que a própria ONU Sabe a é um história, dado sabe morto. fingir. Calma, quando É um dado existe... morto. Calma. Mas agora, isso não significa que não devamos condenar atos ilegais. É uma coisa completamente diferente. Não, eu acho que só temos, Porque só a temos ideia que de ser um direito realistas. Estás a internacional ver? é algo justo, é algo aceitável, porque deve existir. Ali Os onde Estados- existir homens e sociedade deve Deve existir existir normas. normas. Exatamente. Então, se existem normas internacionais, isso é bom. Agora, se o organismo não respeita isso, aí é uma outra questão. Não, isso é que você leu, e é o que está escrito. E daí? Estás a ver? Porque fazer é assim, a realidade, E a o nossa que realidade. Você não lê o que é relevante. Não, isso é que poderia ser o normal. Percebes, né? Isso O normal, também já está escrito o no- normal, calma. O normal, sim, o normal é o que está escrito ser cumprido. Que aí onde existe sociedade, existe norma. Mas infelizmente a realidade não é isso. Não, mas existem as normas e o cumprimento exatamente. delas. Exatamente. Então, eu acho, na minha Você perspectiva- dizer que polícia não devia existir só porque eles não, no sentido geral, cumprem todo Não, todo nós o seu estamos aqui, papel. calma, nós estamos Tenta aqui na tirar- geopolítica. Tenta tirar as polícias da rua. Calma, Os nós policiais da estamos rua. aqui na geopolítica. Eu acho que nós só precisamos é de uma configuração. Percebes? O mundo precisa de uma nova configuração onde os Estados Unidos não seja líder em termos de moeda internacional, porque é isso que eles usam. Se olhas, por exemplo, para Cuba, o embargo econômico que foi aplicado, as sanções que eles têm, ok? Em Porque o função poder do dos Estados período da Unidos... moeda. Sim, as sanções. Eles têm o poder das sanções, têm o poder militar. Mas para você ver como é que o povo... E os Estados com Unidos, dignidade, e os mesmo Estados Unidos- Cuba não sendo uma potência, mas ainda assim mandou lixar. Só uma pergunta. Continua a sua vida. Só uma questão. Os Estados Unidos proíbem Isso aqui é dignidade. a proliferação de armas bélicas, mas os Estados Unidos continuam a produzir, ok? Em grandes escalas. Países como a Rússia e outros Todos os países que têm continuam a em produzir. grande escala. Então eu acho que só está escrito. É isso. Estás a ver? Eu acho que independentemente de estar escrito, E é por nós isso devíamos mesmo que fazer uma entendemos que os Estados Unidos nem apoiar configuração. nenhum país africano para ter essas armas. uma questão de interesses. A quem é que iam atacar se tivessem esses armamentos? Nunca vão aceitar, apoiar. Isso não existe. Isso Mas não pronto, nós evoluímos e pronto, para terminar no final, né? Há aqui uma última pergunta que eu devo fazer mesmo. Vocês acham que poderemos ter uma terceira guerra mundial a qualquer momento? Não. existe. Primeiro eu queria... Na minha perspectiva, não. Eu acho que nós não teremos uma terceira guerra mundial no formato da segunda ou da primeira. Já temos? Noutros formatos. Estás a ver? Ok. Noutros formatos nós temos uma guerra econômica. Essa é uma análise que eu faço. Sim, é Opinião uma própria. análise interessante. Nós temos uma guerra econômica e estamos a tentar marcar passos para uma guerra militar, mas não vamos ter. Eu acho que não teremos. Primeiro porque O mundo tenho não está convicções preparado. bíblicas
Isso é uma opinião pessoal. Sim, estamos a entender. Convicções bíblicas. Convicções bíblicas. Não uma terceira guerra mundial no formato da segunda e da primeira, não. Porque o mundo já está no fim, né? Não. A profecia já Não zomba disso. O mundo vai acabar. Tá bom, Nunca vai acabar. Qual é a visão que eu tenho? Pronto, vamos aqui no central ser humano. Não, calma só. Não, é uma questão de formato. Não, é As preciso. pessoas são aquilo que elas acreditam. Pois é, não, mas é uma questão só de formato. Sim. Tá a ver? É uma questão de formato. Porque Sim, mas uma no guerra final de militar tudo, como no final de tal, tudo. Mas Jesus não vai vir. Não, não estou a dizer, eu não disse que Jesus vai vir. Eu não disse que Jesus virá. Eu só disse que no formato. Atenção, olha o termo que eu usei. A No guerra formato. militar como Calma. que- No formato. Nessa parte, mas não Calma porque aí. que Jesus já está. Em nenhum momento na minha boca saiu que Jesus virá. Sim, isso Virá. é. Tá a ver? Não, mas ele não pode dizer isso, senão vai descompassar a percepção que os telespectadores poderão ter. Tá a ver? Isso é sabotar A abordagem a do minha filho alheio. abordagem. Não pode. Segundo Então, os devemos Vai ser ter. espantalho, né? Não, devemos Não, ter. segundo- Não, calma. Assuma Independentemente esse- de estarmos esse- aqui, devemos esse ter espantalho. uma abordagem Aham. perceptiva, de modo a fazer entender quem está em Certo, casa. não tô- Mas Não, sabotar. José, lá em casa, Então, os telespectadores porque as também guerras, tá eu claro. acredito. Foi a Por isso é que eu estou sempre a brincadeira. individualizar. Eu Sim. acredito, por exemplo. O Eugênio estava só a gozar. Eu acredito, por exemplo, que as guerras nunca acabaram. Elas só foram se mudando de formato. Ok? As guerras sempre existiam. A inimizade entre os Estados Unidos e muitos outros países sempre Existirão. Ok? Agora uma questão é tornar elas mais quentes. Estás a ver? E mais visível. Ou mais aberto e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia, uma das grandes ameaças dos Estados Unidos é a China. Antes não era a China. Ok? Antes Sim, não mas era a daí China. isso- Porque a Rússia é um Formato, gigante, militar, mas formato. não é Eu não sei, acho que a câmera não está aqui. Tá. Capta aqui o cenário. Está vendo que estou sendo coado. Não, nada a ver. Prontos. Acha que há essa possibilidade de uma terceira guerra mundial? Primeiro, quando o Caríssimo ia falando, eu fiz menção que essa ideia de guerra mundial é discutível. Porque, na minha percepção, nunca houve nenhuma guerra mundial. Houve guerra europeia, a primeira guerra europeia, A segunda guerra. que creio ter sido em 1914, né? 12 e 14. 14, creio ter sido em 14. 14 e 17. Sim, e a outra que terminou... 1939 e 1945. Exatamente, que foi por conta das bombas que depositaram lá no Japão e tudo mais. Essas foram guerras europeias com influência em outros estados. Isso é que eu acredito ser a verdade material. Porque isso da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, na verdade, só está subjacente a uma narrativa de que os países... Exatamente, de que quando se a Europa está em guerra, é o mundo que está. Por exemplo, um ataque que a Rússia fez aí na Ucrânia, é guerra mundial, é guerra... Ou seja, quando eles são atacando, o Hitler fez um ataquezinho, é guerra mundial, é guerra mundial. Ou seja, quando eles são atacados, eles entendem que é uma guerra mundial. Não, mas por que E isso faz com que... Não, eu disse que é guerra mundial porque outros países de vários continentes tiveram influência naquela guerra. Militares. Mas, por exemplo, a guerra do Congo é uma guerra que quase todos os países grandes do mundo têm influência lá. Por que aquilo deu uma guerra mundial? Porque não é uma guerra que acontece na Europa, é porque acontece aqui em África. Logo, esse discurso de que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a mim não me cola. Foi Primeira Guerra Europeia, Segunda Guerra Europeia, e se houvesse uma outra, seria a Terceira Guerra Europeia e não Guerra Mundial. E o Caríssimo, quando vai falando, vai se meter na nossa guerra, a nossa Terceira Guerra Mundial, os nossos... Não, é deles mesmo, eles que têm que se matar mesmo entre eles. E se tiverem que se matar, se matem entre eles. E será guerra deles e não necessariamente guerra nossa. E uma Mucubau, imagina que ela estava aqui na sua vida de transumância, uma Mumuila. Você vai chegar e vai falar, sabias que houve uma guerra mundial que nós todos do mundo estávamos incluídos lá?
Não, calma aí. Doutor, calma aí. Essa O tempo narrativa tá aí. da Não, Guerra calma aí. Mundial. José Eugênio. Essa narrativa da Guerra Muito Mundial obrigado. é descabida. Não existe isso. Não, guerra Bom, mundial. Guerra Europeia. José, José. Não, na tua perspectiva, Primeira Guerra mundial. Europeia que José, houve intervenção de José. outros estados. Eu Não, na José tua Eugênio, perspectiva é muito que guerra obrigado. mundial devia se calhar ser tipo todos os países. José, A acho maior que parte dos pegaste a países do visão. mundo com envolvimento direto. Escuta, todos os Ou se países. tivemos que Os chamar, países estão sempre de tivemos acordo que chamar com- aquilo de Guerra Mundial, também vamos chamar a Guerra do Congo de Guerra Mundial. Temos debate e como vocês podem ver, aqui nos bastidores nós vamos continuar a conversar, mas o tempo infelizmente já não nos permite mais. Devo agradecer a vocês que estiveram aí do outro lado a acompanhar a nossa transmissão. Estivemos aqui a abordar a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e eventualmente os impactos que isto terá ao direito internacional e qual seria o posicionamento ideal da África face a esta invasão. Eugênio Ginga e José Keita foram meus convidados e tivemos aqui uma conversa muito, mas muito interessante que eu tenho certeza que nos bastidores há de continuar. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Eugênio, muito obrigado por teres vindo aqui à Home Live TV. E José também, assim, muito obrigado. Antes tarde que nunca, e ainda bem que veio hoje. É que se não fosse desse, estava a desconfiar que teríamos uma terceira guerra regional. Pronto, eu não sei se vocês querem mandar cumprimentos lá a casa, dizer alguma coisa ao pessoal que nos acompanhou, assim já em nota final. Atenção, por favor, nada de confrontos, senão ainda teremos aqui uma terceira guerra. Sim, vamos começar contigo, José, ou é melhor com Ginga? Eugênio, vamos começar, vamos dar primazia a ti. Não, eu, na verdade, em geral, quando vou a esses debates, a essas discussões, eu não tenho a ideia, não tenho isso de mandar beijos, de pedir para me seguirem, não sei o quê. Eu acho isso completamente desnecessário. Exatamente. Devemos estar aliados ao debate. E ponto final, não vim aqui para mandar beijo nenhum. Boa, nós agradecemos José pelos beijos não mandados. Ou melhor, Eugênio. O José ia ficar tipo, eu vou mandar, vamos embora, José. Não, É contigo. Também prefere adotar a postura do Eugênio? não vou. Não, os cristãos não podem. Tem que agradecer a Deus. Epá, Sim, José. nós estamos num mundo com diversas ideias, tá? Eu preciso respeitar as convicções e as doutrinas de outrem. José Pode ser panafricanista quem acredita no cristianismo, tá? É uma questão só de respeitar as diferenças. Bom, se calhar um abraço para minha esposa, Antônia. Antônia, sinta-se abraçada pelo José, nós agradecemos José por ter vindo aqui. Eugênio, assim também, nós agradecemos. E a todos quanto nos acompanharam, foi um enorme prazer levar até você as emoções, e que emoções, deste nosso debate e conversa. Abordamos aqui a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e também o direito internacional, bem como o posicionamento dos Estados africanos face a esta invasão. Meu nome é Soares Domingos Cachinda e será um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição no domingo. Até lá, eu conto com o carinho da vossa audiência. Estamos juntos. Tua saquedila, tua pandula. Xalé no Jambote. Boa. Meus convidados são de